Fala nação, beleza? Meu nome é Fábio Souza, eu sou uma pessoa com deficiência visual e este é o nosso canal Fla Cegueta. Meu irmão, aqui a parada é a seguinte, deixou chegar, já era. Quarta-feira, galera, quarta-feira de decisão no Maracanã. Flamengo vai entrar em campo logo mais às 21h30 para decidir o seu futuro na Copa Libertadores da América. O Flamengo precisa ganhar o Alcas ou pelo menos empatar, coisa que eu acredito que não vai acontecer, haja vista que o Flamengo é infinitamente superior ao seu adversário e ainda conta com o apoio, o suporte, o aporte de sua torcida, a nossa querida e imensa nação rubro-negra. Maracanã vai estar abarrotado, todos os ingressos foram vendidos, estarão presentes para lá de 68 mil torcedores, enfim, o cenário está montado, a casa está arrumada para que o Flamengo entre em campo e dê o seu show tradicional que a gente tanto já está acostumado a ver dentro da nossa casa. O Flamengo vai entrar em campo com o que tem de melhor, a Arrascaeta parece que se recuperou e, como já era de se esperar também, o Sampaoli parece que não tem gostado muito do futebol apresentado pelo Pedro. Pedro está perdendo espaço no time titular e, por consequência, também está perdendo rendimento. O Pedro, a gente sabe que ele tem um psicológico meio esquisito. Vocês se lembram que na época que o Pedro queria tanto ir para as Olimpíadas, as últimas Olimpíadas que rolou aí, ele não foi convocado, daquela negativa em diante, o futebol do Pedro simplesmente desapareceu. Então, parece que o Pedro tem um psicológico muito fraco e desde que o São Paulo chegou, ele foi perdendo rendimento e aquilo, gera-se um ciclo vicioso. O cara joga pouco, fica no banco e joga pouco. Então o Sampaoli provavelmente vai entrar com um quinteto ofensivo ali que começa ali no meio-campo com Vitor Hugo, Gerson, Arrascaeta e termina ali no Cebolinha e no Gabigol, mas eu acho que é mais do que suficiente para vencer a partida. Daqui a pouco eu vou fazer aquilo que eu gosto tanto, que é dar aqui o meu palpite para a partida e falar um pouquinho mais sobre este jogo. Mas antes, galera, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevessem aqui no canal. O canal, embora seja voltado em sua maior parte para a galera do Mengão, meu clube de coração, mas também gosto de falar de tudo que envolve o âmbito do futebol, tanto dentro quanto fora de campo, e não só com o Flamengo, e sim com outras equipes, outras curiosidades, futebol internacional, né, galera? Acima de tudo, a gente é rubro-negro, somos flamenguistas, mas também amamos o futebol como um todo. Então outros clubes também terão espaço aqui no canal e é assim, vamos que vamos. Então galera, aqui antes de continuar falando um pouquinho mais, quero pedir que vocês se inscrevam aqui no canal, queria pedir que vocês ativassem o sininho para que não pudessem perder as notificações dos próximos conteúdos. Gostaria de pedir também que vocês deixassem aí uma curtida, né, caso goste do material aqui apresentado, e que também deixasse o seu comentário com críticas, sugestões, enfim, que vocês acharem bem melhor, né? E também que compartilhassem o material, né? Para que o canal possa ser mostrado a outras pessoas e assim outras pessoas tomem conhecimento do Fla Cegueta e ajude aqui o nosso querido projeto, beleza? Então faça esse papelzinho protocolar que é tão importante para o desenvolvimento do trabalho, beleza? Galera, é o seguinte, nosso querido Mengão. Antes de falar do jogo, eu queria trazer três curiosidades que eu andei pesquisando já faz bastante tempo, sabe? A história do Flamengo ela é riquíssima, todo mundo sabe disso. A história do futebol brasileiro como um todo ela é riquíssima, né? Todo mundo sabe disso, mas em especial aqui do Flamengo, eu queria trazer três curiosidades mais para aqueles torcedores mais novos, aquela galera que chegou ao âmbito rubro-negro há pouco tempo, vamos colocar desta forma, né? Então, acho que cultura e entendimento, curiosidade nunca é demais, né? Então, três curiosidadezinhas, uma a respeito do mascote do nosso Mengão, o Urubu, nosso querido Urubu, Urubu Rei, né? Um pássaro tão emblemático, negro como a noite, temido por alguns, repudiados por outros, mas não deixa de ser um ser vivo, não deixa de ser uma ave querida como qualquer outra, né? O Flamengo é o seguinte, tem o Urubu como mascote oficial, mas quando o Flamengo começou o seu futebol, né, lá no passado distante, seu mascote era outro, em especial na década de 60, que era o Popeye, o marinheiro Popeye. O Flamengo, por ter começado como um clube de regatas, talvez tenha assumido o Popeye como seu principal mascote. Mas assim, galera, não sei não, cara. Não sei se o Popeye tem a ver com o Flamengo, não. É claro que nessa década de 60, os mascotes eram mais um simbolismo, assim,
vamos colocar como se fosse entretenimento do que qualquer coisa documental, né? Então, o fato de ter o Popeye não representava muita coisa, mas o que aconteceu é o seguinte, todo mundo sabe que a nação ela é composta em grande parte, não digo só a maioria, eu não sei, tem que fazer um levantamento mais específico, né? Mas o Flamengo, a torcida do Mengão era composta em grande parte por pessoas afrodescendentes, nossos queridos negros, enfim, né? Galera humilde, galera de comunidade, galera das favelas do Rio, de todo o Brasil, né? De todo o mundo até. E por conta dessa questão social menos favorecida, aquela galerinha mais burguesia e tudo mais, chamava os torcedores do Mengão na década de 60 de urubu. Os urubus, etc e tal, né? Aquela coisa pejorativa, né? Simplesmente o preconceito enraizado na sociedade desde os anos 60, 50, etc e tal. Então, a torcida do Flamengo sofria por esse apelido aí. Claro que os torcedores não levavam em consideração, tinham até orgulho da cor, e tem que ter mesmo, sabe? Orgulho da cor, da raça, da origem, da classe social, essa parada mesmo. Então, e para reforçar esse orgulho que a nação sentia por ser sim de pele escura, por ser de classe humilde, etc e tal, um belo dia, um Maracanã lotado, parece que foi numa partida entre Flamengo e Botafogo, os torcedores do Mengão soltaram um urubu enorme de verdade. E este urubu amarraram o manto, uma bandeira do Mengão, na verdade, uma flâmula rubro-negra. Então este urubu foi solto dentro do estádio, o estádio estava lotado, sobrevoou ali o estádio todinho, fez aquele voo panorâmico, claro que foi registrado pelas câmeras, pelos fotógrafos que estavam presentes, e a partir daí a coisa foi tão emblemática, foi tão cultural o que aconteceu naquele dia, que o urubu, no final de 60, ali em 1969, passou a ser o mascote oficial do Flamengo. Então, em 1969 foi quando o Flamengo assumiu o urubu como o seu mascote, que antes era o marinheiro Popeye. A segunda curiosidade rápida, todo mundo sabe que o ídolo maior do Mengão é o Zico, nosso querido e eterno rei galinho Zico, né? Zico tem mais de 500 gols com a camisa do Mengão, mas o atleta que mais atuou com o manto sagrado não foi o Zico, foi o Júnior, o nosso querido capacete, Leovigildo. O Júnior, ele entrou nos profissionais do Flamengo em 1974 e jogou até 84, foram 10 anos consecutivos vestindo a camisa do Mengão. Depois ele saiu, desculpa galera, depois ele saiu, foi jogar lá fora, rodou na Europa e tudo mais. E em 89 retornou ao clube, sendo campeão brasileiro em 92. Claro que na década de 80 ele também angariou muitos títulos de Libertadores, Brasileirão, Campeonato Mundial. Enfim, o Flamengo na década de 80 foi o Flamengo mais vencedor de todos os tempos, embora de 2019 também. Então, mas assim, o Júnior é o atleta que mais vestiu a camisa do Mengão. O Júnior tem para lá de 850 atuações com o manto sagrado. O Júnior, que foi lateral esquerdo, depois terminou sua carreira jogando no meio campo, e seu último título, obviamente, foi aquele de 92, quando o Mengão enfrentou o Botafogo na final, e o Júnior, inclusive, fez um belíssimo gol de falta, o qual eu tenho gravado na memória como um dos momentos mais importantes que eu, Fábio Saúza, pude presenciar do nosso querido Flamengo. Bom, uma terceira curiosidade, vou atribuir aqui aos títulos conquistados do Mengão do Campeonato Brasileiro, que é o seguinte: Flamengo em 2009 foi hexacampeão, e a campanha do Flamengo ali foi uma campanha de superação, uma campanha que ninguém acreditava que fosse dar certo. O Flamengo foi assim, claudicando durante todo o campeonato e só conseguiu assumir a liderança na penúltima rodada, quando o Palmeiras estava descendo a ladeira. Então o Flamengo na penúltima rodada assumiu a liderança e na última rodada pegou o Grêmio no Maracanã e assim conseguiu ser hexacampeão. O que chama a atenção é que em 2009 o Flamengo foi campeão com somente 67 pontos, o que significa o campeão com o menor número de pontos conquistados na era dos pontos corridos, os pontos corridos com 20 equipes, é claro que foi instituído ali em 2003. Então foi em 2009 quando o Flamengo conquistou o Hexa com 67 pontos, que se tornou o clube que foi campeão com menos pontos conquistados. E o que assim, reforça a curiosidade em cima desta informação é que 10 anos depois, em 2019, o Flamengo voltou a ser campeão, sendo que do lado extremo, do lado oposto, ao invés de ser campeão com o menor número de pontos conquistados, foi campeão com o maior número de pontos conquistados, com o Flamengo Jorge Jesus
O Flamengo 2019 foi hepta, somando-se ali 90 pontos. Foi incrível essa parada, sabe? Então o Flamengo de 2009 foi campeão com o mínimo e em 2019 campeão com o máximo. Claro que alguns vão citar aí o Cruzeiro, mas quando o Cruzeiro foi campeão com 100 pontos cravados, o campeonato ali contava com 20 e... parece que 24 clubes, 24 ou 26, não lembro agora. Eu sei que eram 48 rodadas, parece, e não 38. Então, obviamente, teria sim o Cruzeiro que fazer mais que 90 pontos. Mas estou falando aqui nos 20 clubes, campeonato moderno que é o padrão atual de todo o planeta. Então, o Flamengo em 2009, 67 pontos, em 2019, 90 pontos. De um extremo a outro em 10 anos. Tá aí. 3 curiosidadezinhas bem bacanas para aqueles torcedores mais jovens que estão chegando agora e que continuem aí amando o nosso Mengão, e pode ter certeza que, além das informações, além das minhas impressões que eu tenho do nosso clube, também vou trazer curiosidade e, como disse, falarei também de outros clubes, beleza? Então aqui, ó, para dar uma encerrada no vídeo, para não ficar muito comprido também, dar a última pincelada a respeito do jogo de logo mais. Bom, primeiro quero falar o meu palpite. Flamengo vai vencer a partida. Eu acredito que vai vencer até com uma certa facilidade. O primeiro gol vai demorar a sair por conta do nervosismo. Galera, é Libertadores, não é qualquer jogo, né? Eu penso o seguinte, a brincadeira ali é se classificar, porque não adianta... vamos fazer a melhor campanha, que não sei o que. Cara, antigamente isso tinha até um certo valor, porque quando a Libertadores era disputada, a grande final era disputada em jogo de ida e volta, valia a pena você ser o melhor na classificação geral para sempre fazer o segundo jogo dentro de casa. Mas desde quando a Conmebol instituiu que a grande final será sempre realizada em jogo único, então essa parada de ser o melhor na classificação geral já não tem mais tanta importância, não. Então, pensa o seguinte, a brincadeira de logo mais é se classificar, e o Flamengo vai se classificar com uma vitória. Primeiro gol deve demorar um pouquinho a sair por conta do nervosismo, mas no final será Flamengo 3-0. Não acredito que iremos levar gols e acredito que o Gabigol fará pelo menos um, o Cebolinha outro, e para redimir, o Arrascaeta fará o terceiro gol. O Mengão vencerá por 3-0 e estaremos nas oitavas, felizes e contentes. Bom, o Flamengo tem tudo encaminhado, o Flamengo está agora... dependendo de algumas contratações, algumas chegadas, falando um pouquinho do mercado, saiu agora que o Mengão tá tentando Claudinho. Porra, Claudinho, de novo essa história de Claudinho no Flamengo. Eu já coloquei um vídeo lá atrás, aqui mesmo no canal, falando o que eu penso sobre o Claudinho. Vou ver se eu consigo deixar o link dele aqui na descrição, né? Mas, assim, já adiantando, cara, eu acho que não seria uma boa pro Flamengo trazer o Claudinho, porque, sei lá, eu acho que... Cara, deixou o Michael ir embora, então, sabe, o grande vacilo foi ali. Perdeu o Michael para trazer o outro jogador com características semelhantes, sei lá. O Michael já era um garoto que estava consolidado, já tinha deslanchado no clube, estava no seu melhor momento e o Flamengo desperdiçou. Tentou o Marinho, Marinho fracassou e agora vai tentar o Claudinho, Claudinho também, que é extremamente caro. Então acho que no momento o Flamengo deveria virar os seus holofotes para as laterais principalmente, enfim... questão de um outro volante também para suprir ali a necessidade do Thiago Maia, que já também não está jogando muito bem, né? Então, enfim. Então, acho que Claudinho agora seria uma bola fora, assim como seria o Ângelo quando o Flamengo ventilou a sua contratação. Mas vamos ver quais serão os desenrolados desse imbróglio aí, né? Dos próximos capítulos, e vamos ver no que vai dar. É isso aí, agora cabe a gente ficar atento à partida de logo mais, esperar que o Flamengo entre solto, entre tranquilo, entre jogando e faça aquilo que todo mundo sabe que cada um daqueles jogadores pode fazer, beleza, galera? Então é isso aí, Flamengo vai vencer a partida 3-0, o time vai jogar bem se Deus quiser e continuaremos seguindo firme e forte na competição. E sobre o Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama ganhou, né? Porra, finalmente. Mas sabe por que ganhou? Porque não tinha torcida. Aqueles jogadores que lá estão parece que tem medo da própria casa. Quando eles pisam em São Januário, o seu torcedor acaba jogando contra o próprio time. Os vascaínos ficam infernizando o seu próprio elenco. Os jogadores ali não têm nervos tão endurecidos como deveriam. Então tremem na base e acabam perdendo dentro de casa, o que volta à história do ciclo. Perde porque está jogando em casa, joga em casa porque perde, etc e tal. E a crise no Vasco só aumenta e eu só lamento por eles, né? Mas ontem eles ganharam com um gol de pênalti, um pênalti meio que mequetrefe, mas pouco mudou a situação do Vasco da Gama. Com relação ao Fluminense, o Fluminense fez aquilo que todo mundo esperava, conseguiu se classificar. O que chama atenção ali é aquele
crise com o Marcelo, com o Felipe Melo, enfim, aquela bobajada que todo mundo sabe que tá acontecendo no tricolor, né? Mas enfim, contrataram um lateral velho, agora querem que o cara corra, querem que o cara voe que nem o Usain Bolt. E o Marcelo não vai mais fazer isso por questões físicas.